Boa noite, irmãos. Feliz semana para vocês. Que Deus nos dê uma semana abençoada e que, acima de tudo, nós possamos testemunhar dele para outras pessoas, né? Já peço licença que eu sou um pouco tímida para falar aqui na frente, né? Mas que a mensagem, como minha mãe orou, ache lugar em nossos corações, né? Assim como achou no meu. Antes de nós abrirmos a palavra, vamos mais uma vez orar. Santíssimo Deus, obrigada, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, nos deu a oportunidade de estar na tua casa e porque é um privilégio, Senhor, estarmos aqui entre irmãos. Sabemos que um dia isso não poderá mais acontecer, mas sabemos que o Espírito Santo está aqui em nosso meio e ele continuará conosco até o fim dos tempos. E pedimos que ele ache morada em nossa mente neste momento e em toda a nossa vida também, para que possamos, Senhor, testemunhar de Ti onde nós formos. Por favor, que o Senhor nos consagre cada dia mais. Coloque em nós o querer e o efetuar, Senhor. A vontade da Tua palavra e a vontade também de Te seguir verdadeiramente, Senhor. É isso que nós pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem que traz um paralelo muito grande com o que nós iremos viver também no fim dos tempos, né? Nós já sabemos que nós estamos já vivendo nesse fim dos tempos, mas quando acontecer aqueles eventos finais, nós iremos também passar por uma angústia como Jacó passou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Todos nós passamos por angústias, né? Seja seja o medo do futuro, uma angústia por algo que está acontecendo, né? Um futuro que talvez seja ameaçador para nós. Mas a angústia que nós iremos sentir no fim dos tempos é uma angústia diferente do que nós sentimos hoje. Não é por questões relacionadas a esses fatos que nós estamos vivendo, por exemplo, a questão do futuro, de um relacionamento, algo assim, mas é uma questão de uma angústia diferente. E aí nós vamos abrir lá em Gênesis 32, verso 22 ao 30. Então, o título que está aqui na minha Bíblia diz assim: Jacó luta em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem no ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: Não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e minha vida foi salva. Então, um contexto antes aqui da luta de Peniel, Jacó estava voltando para a terra prometida ali, né? Após 20 anos no exílio ali na casa de Labão. E o passado dele veio à tona, né? Encontrou com ele. Por quê? Lá no verso 6 do capítulo 32, diz assim: Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Então ele viu ali o passado dele. Quando ele se deparou ali com a questão de Esaú voltando, ele viu ali uma culpa muito grande, né? E quem que era Jacó? Todos nós sabemos, né? Que o nome de Jacó significa aquele que segura o calcanhar, o usurpador. Então, Jacó enganou Isaac, Esaú enganou sua própria família ali. E quando ele se via ali, quando Esaú estava voltando com 400 homens,
as lembranças que ele teve daquele episódio que ele fez de roubar a primogenitura de Esaú vieram à tona, né? E aí, o que que a gente tira de lição disso? Ele sentiu muita culpa. O maior ataque do inimigo para nós não é um ataque físico, é um ataque na nossa consciência. Então, Satanás sempre tenta atacar a nossa consciência, a nossa mente, né? Por isso que nós sempre citamos que é uma batalha pela mente. Porque Satanás sempre está ali ao nosso redor, tentando tomar a nossa mente e a nossa adoração, igual o Nanda falou ontem. Roubar a nossa adoração a Deus para adorar as coisas que Ele quer, né? As coisas que são contra a vontade de Deus. Então, ali, depois de 20 anos, né, Jacó se deparou com a notícia que Esaú estava indo encontrar ele com 400 homens, e o problema, de fato, não era os 400 homens, e nem o encontro com Esaú, era a culpa que ele sentia, né? E uma pergunta que fica para a gente, então, o que que ocorre quando o homem fica a sós com Deus e com o seu passado, né? O que que vem ali à mente, né? De quando nós nos encontramos, nos deparamos com o nosso passado. Vem aquele sentimento de angústia. E aí, quando Jacó, no texto na luta ali de Peniel, no Val do Jaboque, quando ele luta ali com o anjo, que ele, no primeiro momento ele não reconhece ali que era o próprio, né, Jesus ali com ele, né? Ele é atacado ali no escuro, né? Ele não consegue enxergar, até ele perceber que ele luta com o próprio anjo do Senhor. E quando a força física dele é quebrada, quando a própria luta dele, né, a própria força dele é quebrada ali no toque ali da coxa, ele abandona a força da carne e se apega pela fé. Porque ele fala assim, eu não deixarei se você não me abençoar. Né? Então, é muito importante a gente entender essa questão, porque a culpa ali de Jacó, a consciência dele estava ali muito, né, florada, e isso é uma coisa que Ellen White fala aqui, ó, em Patriarcas e Profetas, diz assim, a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pelo qual o povo de Deus deve passar pouco antes da segunda vinda de Cristo. Então também nós iremos passar por uma angústia, mas é uma angústia relacionada a uma luta espiritual, né? Vamos abrir agora em Jeremias 30. Jeremias 30, versos 5 a 7. Então diz assim: assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e veja se um homem pode dar à luz uma criança? Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os seus rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Então aqui ele narra, né, uma angústia tão grande que houve gritos de terror, um grito de medo, que não existe paz, né? Pergunta até se um homem pode dar uma luz para uma criança, porque estava com a mão na cintura, né? Os rostos estavam ficando pálidos, e ele diz que é um tempo de angústia para Jacó. Mas o quê? Mas ele será salvo daquele dia, né? Então, irmãos, aqui eu trouxe, eu não consigo colocar no slide, mas eu coloquei uns 3 pilares aqui do tempo de angústia, como vai funcionar. O Thiago já até explanou já aqui, né, várias vezes no domingo, então vou só dar uma passadinha aqui. Então, o primeiro pilar é o fim do tempo de graça, né, que Jesus vai encerrar a intercessão dele no santuário, está lá em Apocalipse 22, 11. E o povo vai enfrentar, o povo de Deus vai enfrentar a crise porque não há um mediador, né? Não existirá mais um mediador. Depois, Satanás tenta desesperadamente acusar o caráter dos fiéis, apontando nossas fraquezas passadas para induzir a gente ao desespero. Então, essa aqui é a angústia. Porque nós vamos estar sem o mediador e vamos pensar que, meu Deus, será que eu estou salvo? Vai ser uma angústia muito forte, né? E depois um pavor espiritual. A maior aflição do povo de Deus não é o medo de uma morte física, mas o pavor de algum pecado oculto que a gente não confessou a Deus. Então essa vai ser uma angústia muito forte, mas isso é um ataque do inimigo ao povo de Deus. Porque
Em Deus, na Bíblia, nós temos a promessa de que todos os nossos pecados confessados, eles são perdoados, né? Então, por que se chama angústia de Jacó? Vamos fazer aqui um paralelo, ó. Porque o povo de Deus vai passar exatamente a mesma experiência que Jacó passou dessa angústia, né? Então, Jacó estava cercado, né? Quando encontrou ali com Esaú. E o povo de Deus também será cercado. Jacó não sabia se seria salvo ali naquele momento. E nós examinaremos nosso coração profundamente também, tentando sondar ali se nós realmente, né, confessamos nossos pecados. Jacó lembrou-se dos pecados e nós também, os salvos, amém? Também nos lembraremos dos nossos pecados. Mas tem uma diferença. Porque os nossos pecados já vão ter sido perdoados se nós tivermos confessados, né? Satanás, ele tenta convencer do contrário, que nós não fomos perdoados, né? Ele vai colocar dúvida no nosso coração e é assim que ele trabalha conosco, né? Desde Eva, né? É assim que ele trabalha conosco. Por isso que é uma batalha pela nossa mente. É um grande conflito pela nossa mente, né? Então, Satanás vai tentar convencer do contrário, que nós não estamos salvos, nós não estamos perdoados, né? Aí eu até coloquei assim, ó, quando lemos Gênesis 32, é fácil imaginar uma luta física entre Jacó e um homem, né? Mas antes que houvesse uma luta corporal, já existia uma luta maior, uma luta dentro da mente de Jacó. O verdadeiro campo de batalha não era o val de Jaboque, era o coração e a mente daquele homem, assim como nós também. Eu estou falando de um tempo futuro, mas isso acontece hoje já, né? Todos os nossos pensamentos, nossas ações, elas estão em constante conflito. Satanás de um lado e Deus do outro, né? E tudo, naquilo que nós contemplamos, naquilo que nós comemos, é uma batalha muito grande, né? Então, nós precisamos nos apegar a Deus todos os dias, né? E vamos lembrar um pouquinho da história do grande conflito. Ontem Nanda falou que a primeira idólatra foi quem? Foi Satanás. E quando ele veio tentar Eva, ele colocou o quê no coração de Eva? A dúvida, né? E é assim que ele faz hoje conosco e vai fazer mais ainda quando nós estivermos ali naquele tempo de angústia. É colocar dúvida no nosso coração, né? O pecado nasceu primeiramente na mente, depois se manifestou em ações. Toda grande batalha espiritual começa nos nossos pensamentos. Antes da gente cometer um pecado, de fato, ele começa aqui na nossa mente. Nós vamos ali alimentando ou deixando aqueles pensamentos de lado, né? Ou alimentando o pecado ou matando o pecado, né? Então, todo pecado ele começa na nossa mente. E Satanás ele trabalha na nossa mente. Ele quer ganhar essa batalha espiritual. Então, o maior ataque de Satanás será contra a nossa consciência. Lá em Apocalipse 12, 10, tem uma expressão que é usada, que é o acusador de nossos irmãos. Então, Satanás, eu fico brava com toda vez que eu penso de como ele é audacioso, né? Ele quer minar em nós tudo aquilo que Deus prometeu para nós, tudo aquilo que Deus ele falou para nós, né? Ele quer tirar isso de nós, né? Então, durante a angústia de Jacó, Satanás fará o povo lembrar dos pecados já perdoados. Seu objetivo será convencer os salvos de que Deus não perdoou, não são dignos da salvação e foram abandonados. Então, por isso que nós iremos sentir tanta angústia, né? Aqui no Grande Conflito, no capítulo que é intitulado O Tempo da Angústia, diz assim: o povo de Deus será oprimido por ansiedade e terror. O inimigo procura destruir-lhes a fé, fazendo-os pensar que seus pecados são tão grandes que Deus não os poderá livrar. Eu fico assim, gente, é muita audácia do inimigo falar que os nossos pecados são tão grandes, sendo que ele é o ser que criou todo o pecado, não tem como ser perdoado, porque Deus deu uma escolha para ele, né? Lá no Desejar de Todas as Nações, Ellen White cita isso, que antes de Satanás ser expulso do céu, Deus
deu a oportunidade, mas ele estava tão obstinado, tão com aquela exaltação própria tão grande que ele não deu ouvidos a Deus. Deus ofereceu, imagina, ele já tinha criado uma rebelião, mas Deus ainda foi lá e ofereceu para ele a oportunidade de perdão. Mas ele estava tão obstinado que ele não quis ser perdoado. Ele continuou com a rebelião dele e além dele se rebeliar, ele levou outras, né, com ele. Então, assim, é muita audácia de um ser que cometeu tão grande pecado achar que nós, seres humanos, não temos a oportunidade do perdão. É ele que não tem mais, porque ele não quis, né? Mas nós temos a oportunidade do perdão. E naquele tempo nós iremos ter muito sofrimento, mas nós temos que nos apegar nas promessas de Deus, né? E não nos nossos sentimentos. Porque às vezes o coração do homem é enganoso, né? A própria Bíblia fala. E se Deus fala que os pecados foram perdoados, que foram lançados nas profundezas do mar, nós temos que crer no que Deus diz, né? E não no que a gente está sentindo, né? Então, se Deus falou, está falado. Não importa o que eu sinto, o que eu penso. Se Deus falou, é a palavra dele, é a verdade, né? E nós temos que lembrar também, irmãos, que Jesus também passou por uma batalha muito forte na mente dele, né? Lá em Mateus 4. Quando Satanás ali começa a incitar coisas a Jesus, né? Falar que se você é filho de Deus, né? Não era ali sobre um poder, mas era sobre a identidade de Jesus e sobre a identidade nossa como povo de Deus também, né? Satanás tentará convencer o povo de Deus de que não pertence mais ao Senhor, né? Então, como assim? O inimigo fala que nós não pertencemos ao Senhor, né? Nós temos que ter nossa fé muito firme para saber que nós somos filhos de Deus, fomos aceitos na família de Deus, como a gente estava falando nisso tudo outro dia, né, mãe? A gente falou, nós somos aceitos na família de Deus. Nós tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós nos batizamos. Então, nós somos filhos de Deus. Jesus era filho de Deus e Satanás queria atacar a identidade de Deus, colocar dúvida, né? E é assim que ele trabalha conosco também, né? É, lá em 2 Coríntios também, a gente não precisa abrir, mas tem uma expressão também que diz assim, que vamos abrir, eu acho que é melhor, porque a gente lê o texto, acho que é melhor para a gente entender. 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, verso 3 ao 5. Diz assim, porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, né? Então aqui fala que Paulo afirma que nós devemos levar cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, né? Então isso mostra que existe uma guerra invisível, existe uma batalha intelectual, né? Existe uma batalha emocional também e uma batalha espiritual que a gente não enxerga, né? Ontem mesmo na lição a gente estava comentando, né, que se nós pudéssemos ver cada coisa que Deus nos livra, né? O livro A Verdade sobre os Anjos fala sobre isso, né? Se os nossos olhos fossem abertos, a gente veria coisas que a gente, né, não consegue nem digerir, vamos dizer assim. Mas Deus é muito misericordioso. Então nós temos que nos blindar, proteger as nossas entradas, né, as nossas vias da alma, como diz lá em Provérbios 4:23, para que o inimigo ele não encontre lugar na nossa vida, né? Ele não encontre lugar em nosso coração. Jacó venceu quando deixou de olhar para si. Enquanto olhava para o seu passado, havia medo. Quando ele olhou para Deus, nasceu a esperança. Ele deixou de confiar em seus méritos e passou a confiar apenas na promessa. Foi o que eu disse. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Deus não é um Deus mentiroso, né? Mentiroso é o inimigo. Mas Deus é um Deus verdadeiro, ele não mente. E aquilo que ele nos prometeu, ele vai cumprir. E isso não depende do que nós estamos sentindo, do que nós achamos, né? A palavra de Deus é verdadeira, ele é o nosso Criador.
Vamos lá em Isaías 26 agora. Isaías 26, verso 3. Aqui fala sobre. Eu coloquei aqui como a mente dos 144 mil, né? Que é o povo selado. Isaías 26, verso 3. É um verso que eu gosto muito também, que ele me fortalece muito nos dias de angústia mesmo, nos dias ruins que a gente passa, né, na nossa vida, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, né? Então, nós permaneceremos firmes porque nós conhecemos a voz de Deus, né? E para a gente conhecer a voz de Deus, nós precisamos ter relacionamento com Ele, né? Porque se nós não conhecemos a Deus, se nós não tivermos relacionamento verdadeiro com Deus, qualquer voz que nós escutarmos, nós vamos achar que é a voz de Deus. Mas aqueles, aqui fala, né? Aqueles cujo propósito é firme, confiam em ti, é porque nós temos relacionamento com Deus, nós conhecemos o Senhor, né? Nós não vivemos pela emoção, e sim pela fé, né? Como eu orei aqui, teve uma vez que teve uma semana de oração lá no NASP com o pastor. Nossa, esqueci o nome dele agora. Marcos Bonfim. Eu gosto muito desse pastor, gente. Vocês têm que escutar as mensagens dele. Vou mandar para vocês lá no grupo depois. O pastor Marcos Bonfim, ele fala sobre, nessa semana de oração, ele falou sobre a dificuldade nossa de ser constante no nosso relacionamento com Deus, né? E naquela semana também estava realmente muito difícil, não estava conseguindo ler a Bíblia direito, fazer a lição. E a mensagem veio muito de encontro com a minha vida. E ele falou que ele também, quando ele era adolescente, ele jovem, ele, na casa do pai dele, o pai dele falou assim: Olha, você pode não ser cristão fora da minha casa, dentro da minha casa você vai seguir minhas regras, então você tem que ir na igreja, vai ter que participar dos cultos e tudo mais. E ele falou assim que não gostava daquilo, que ele não queria, mas que ele começou a ler a Bíblia, mas ele não conseguia manter a constância, né? E aí ele, lendo a Bíblia, ele caiu naquele texto, né? Que o Senhor coloca em nós o querer e o efetuar. E ele falou com Deus: Deus, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero estudar, é difícil para mim, eu não consigo. E ele começou a orar falando: Senhor, coloque em mim o querer e o efetuar, o querer estudar a tua palavra e, por favor, Senhor, que eu efetue mesmo o estudo, né? Que eu venha todos os dias ali. E ele foi orando, ele foi orando. E ele falou que nenhum dia daqueles dias que ele estava pedindo, ele conseguiu passar sem estudar a Bíblia e ler a lição e ler o Espírito de Profecia por pelo menos 2 horas. E aquilo ali foi muito marcante para mim, porque eu comecei a orar da mesma maneira que ele estava orando. E naquela semana também eu consegui fazer todo o meu devocional, voltei, né, como era antes e tudo mais. Então, quando nós pedimos e temos aquele relacionamento com Deus verdadeiro, sem máscaras, né, sem tentar justificar e tudo mais, fala assim: eu não quero, me ajude, eu preciso da sua ajuda. É disso que Deus quer. E assim nós vamos cada vez mais desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele. E é esse relacionamento que vai nos sustentar no tempo do fim. É o que nós construímos hoje que sustenta no tempo do fim. Não é a fé do tempo do fim, que nós já estamos vendo, mas no tempo dos eventos ali finais mesmo, a fé que nós teremos lá é a fé que nós estamos desenvolvendo hoje. Se nós não estamos desenvolvendo nossa fé hoje, infelizmente nós iremos cair quando tiver todas as provações, porque nós não estamos construindo nossa casa sobre a rocha, né? Então nós precisamos hoje desse relacionamento verdadeiro. E a gente cai muito na falácia do inimigo, que isso é uma falácia, de que nós temos tempo. Isso não é verdade. Nós não temos tempo. Nós pensamos que Jesus vai voltar daqui a 2 anos, 3 anos, até lá eu consigo, mas nós esquecemos que podemos partir antes disso, né? Enquanto nós não entendemos que é urgente, nós infelizmente vamos ficar adiando, 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 e o inimigo, cada vez mais que a gente fica adiando, vai trabalhando mais na nossa mente e no nosso coração, e fazendo a gente cair mais e mais e mais. Então, a decisão que nós temos que tomar é hoje, ela não dá para a gente adiar essa decisão. Nós precisamos hoje construir a fé, nós precisamos hoje
conhecer a Deus verdadeiramente, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia de verdade, porque nós não teremos nossas Bíblias físicas, né? A palavra de Deus ela precisa ser impressa na nossa mente, né? E no nosso, aqui no nosso coração, para que a gente realmente esteja preparado e quando nós passarmos por isso, estejamos todos firmes, né? Como nós queremos estar. Então, como preparar nossa mente para o tempo de angústia, né? Aquela angústia que Jacó passou. Então, nós temos que alimentar a mente com a palavra, foi o que eu falei. Cada vez mais alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, todos os dias. Preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Nossa mente, realmente, aquele ditado faz sentido, né? Que mente vazia é a oficina do diabo. Né? Então, nós temos que preencher a nossa mente com as coisas de Deus. Porque se nós não preenchemos nossa mente com as coisas de Deus, o inimigo vai preencher com as coisas dele. E não é uma coisa que nós escolhemos. É, escolhemos no sentido de, hoje eu não vou deixar o inimigo preencher minha mente, não. Mas são coisas que nós nem percebemos às vezes. São coisas que a gente está ali no celular, passa alguma coisa, que a gente está vendo, ouvindo. Se nós não escolhermos, né, sentar todos os dias e preencher a mente com a palavra de Deus, inevitavelmente o inimigo vai preencher. Não existe essa não vou fazer a lição, não vou estudar a Bíblia e também não vou ter nada do inimigo na minha mente. Não existe isso, né? O inimigo ele vai preencher de qualquer forma. Então, desenvolver também uma vida constante de oração, né? Ele mais fala que a oração é respirar da alma, né? Então, é o que mantém a nossa vida espiritual viva, né? Então, nós precisamos desenvolver uma vida de constante oração, uma rotina de oração. Eu indico muito o livro para quem quiser desenvolver mais essa questão da oração. É o Ouse Pedir Mais, a Audácia da Oração Humilde. Acho que todo mundo que me conhece sabe que esse livro é o meu livro, assim, um dos meus livros preferidos, que é o Ouse Pedir Mais. Eu já li ele umas 3 vezes. Agora que eu tô falando dele, eu acho que eu vou voltar a ler ele de novo, porque sempre é bom a gente estar relembrando, né? Então, a gente também precisa desenvolver esse hábito da oração, confiar nas promessas de Deus e não nas emoções, né? E confessar diariamente também os nossos pecados, né? Todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados, o dia inteiro praticamente, né? A gente peca a todo momento. Aquele que diz que não tem pecado já cometeu o pecado, né? Então nós temos que confessar diariamente os nossos pecados. Assim fazendo, nós permitimos que Deus transforme constantemente o nosso caráter, né? E para finalizar, irmãos, eu trouxe alguns textos de Espírito de Profecia. São 4 textos. Eu queria ler, porque eu achei muito importante. Ele encaixa muito aqui na mensagem. E eu queria muito que vocês prestassem atenção neles. O primeiro está lá em Patriarcas e Profetas, na página 201, que diz assim: Satanás havia acusado Jacó diante dos anjos de Deus, exigindo o direito de destruí-lo por causa do pecado cometido. Atiçou Esaú para marchar contra ele. E durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás tentou forçar um sentimento de culpa a fim de desanimá-lo e com isso quebrar seu apego de Deus. Então, é assim que Satanás trabalha, né? Ele quer implantar em nós a culpa para que a gente se afaste de Deus e duvide de Deus, né? E toda aquela batalha ali foi arquitetada ali por Satanás, né? Ele atiçou Esaú, e, enfim, ele trabalha só para nos destruir. O outro texto, ele é um pouquinho maior, também está nesse mesmo livro, Patriarcas e Profetas, no verso 102, na página 102, diz assim: Em angústia, quando Jacó se agarrou ao anjo e com lágrimas o mensageiro celeste o lembrou do pecado a fim de provar-lhe a fé e tentou desvencilhar-se. Mas Jacó não queria desistir. Havia aprendido que Deus é misericordioso e jogou-se sobre essa misericórdia. Referiu-se ao arrependimento pelo pecado e implorou libertação. Ao recapitular sua vida, foi levado ao limite do desespero, mas agarrou-se firmemente ao anjo e, com clamores ferventes,
e angustiados, insistiu em sua petição até que prevaleceu. Essa será a experiência do povo de Deus na última luta contra os poderes do mal. Deus lhes provará a fé, a perseverança, a confiança em seu poder para libertá-los. Satanás se esforçará para aterrorizá-los com o pensamento de que seu caso é sem esperança, que seus pecados foram grandes demais para receber perdão. Terão um profundo senso de seus fracassos. E ao recapitularem a vida, perderão a esperança. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e de seu próprio arrependimento sincero, exigirão as promessas divinas feitas por meio de Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos. Então, o tempo de nos angustiarmos verdadeiramente, no sentido de arrependermos dos nossos pecados e confessarmos, é agora. Satanás fará isso nos últimos momentos. Mas aqui ela fala: lembrando-se, porém, da grandeza e da misericórdia de Deus, seu próprio arrependimento sincero, exigirão as promessas divinas feitas por meio de Cristo aos pecadores desamparados. Nós iremos lembrar de todas as promessas que Deus fez a nós. E nós prevaleceremos contra Satanás, porque o nosso Deus é poderoso e maior que ele, né? E ele será derrotado em nome de Jesus, né? Eu ia ler um outro texto aqui, mas não vai caber aqui agora não, irmãos. Tem o último texto que está lá em Isaías 41:14, que diz assim, né? O grande livramento. Não temais, ó vermezinho de Jacó. Ele usa essa palavra. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então, o Santo de Israel está conosco, irmãos. Nós não temos nada a temer. Nós temos que nos fortalecer naquilo que Deus nos prometeu. E cada dia mais podar as entradas que Satanás tem em nossas vidas. Cada um tem a sua. E nós sabemos quais são. E se não sabemos, vamos pedir para Deus nos mostrar, porque Ele mostra quando nós pedimos com sinceridade, né? Então nós possamos implantar essa mensagem em nosso coração, na nossa mente, porque a nossa mente é o campo de batalha e nós iremos deixar quem vencer. Espero que Jesus encontre morada no nosso coração, nossa mente, para que Ele seja o Senhor de nossa vida. Pensa na sua vida hoje. Se Jesus voltasse hoje, como que nós estaríamos? Nós temos que fazer essa reflexão, porque, como eu falei, pode parecer longe, mas para nós, Jesus pode voltar hoje. Então nós temos que nos preparar, irmãos. Nós temos que entregar nossa vida a Jesus hoje, neste momento. Quem puder, vamos nos ajoelhar para a gente falar com Deus. Santíssimo Deus, Senhor, nós não sabemos o dia exato em que o Senhor virá nos buscar, Pai, mas nós sabemos que está próximo. Sabemos que logo, logo, logo nós veremos o Senhor voltar naquelas nuvens e a nossa alegria vai ser imensa, Senhor, porque nós seremos salvos e nós viveremos eternamente contigo. Mas antes disso, Senhor, nós passaremos por angústia. Uma angústia muito grande como nunca foi vista, Senhor. Nós hoje passamos por muitos problemas, Senhor. E o Senhor sabe da vida de cada um. Muitas angústias, muitos sofrimentos, Senhor. Mas antes daquele grande dia, nós iremos passar por um sofrimento muito grande, muito grande. O inimigo irá nos colocar dúvida em nosso coração, assim como ele faz hoje também, dúvida em nossa mente, daquilo que o Senhor nos prometeu e disse que ia fazer. Por favor, Senhor, não deixe que o inimigo encontre lugar na nossa mente, Pai. Cele a nossa mente apenas com Tua palavra, com Teu Espírito Santo. Senhor, nós não queremos deixar que as nossas emoções tomem conta de nossa vida. Por favor, Senhor, que nos apeguemos apenas às promessas que o Senhor fez por nós e não hajamos baseado naquilo que nós sentimos, Pai, que nós vimos, porque a fé é aquilo que nós não enxergamos, é aquilo que nós escolhemos acreditar. Por favor, Senhor, que a Tua palavra esteja impressa em nosso coração, Senhor. Por favor, que ela
ela sonde toda a nossa vida e tudo que nós fizermos, Pai, seja baseado naquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Por favor, Senhor, proteja a nossa mente, proteja a nossa identidade também como povo de Deus. Nós sabemos que o inimigo irá nos atacar na nossa identidade também, assim como fez com Jesus. Mas Jesus disse que nós somos filhos de Deus e nele podemos ser salvos. Que nós nos apeguemos a essa promessa, Senhor. Que quando nos encontrarmos, nós não sejamos encontrados em falta, Senhor, mas sim em conformidade com tudo aquilo que o Senhor quer para nós, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos dá oportunidade de salvação. Não tem um dia sequer, Senhor, que o Senhor não tenha graça na nossa vida. Todos os dias o Senhor insiste em nós. É nós que nos afastamos do Senhor. Mas pedimos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e longânimo, para que o Senhor não desista de nós. Segure a nossa mão, Senhor, até aquele dia, para que a gente, Pai, não desanime, Senhor. Não desanime, não caia nem um segundo, porque a promessa é real e ela será cumprida e nós veremos Jesus. Amém. E nós estaremos com Ele, com nossa família, nas mansões celestiais, eternamente. Obrigada, Senhor, por tudo, pela oportunidade da salvação e pela oportunidade de servir. Eu sempre falo isso porque é um privilégio, Senhor, servir ao Deus Altíssimo. Nós temos esse privilégio. Obrigada por tudo, Senhor. Nos dê uma semana abençoada e que nós sejamos testemunhas vivas do Teu amor por pessoas que nós tivemos contato. Em nome de Jesus Cristo. Amém.